Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deus e Homens. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. E baseado no meu livro, toda semana aqui nesse canal nós explicamos um assunto baseado na Bíblia, baseado nos escritos bíblicos, na religiosidade humana. Nós analisamos esses assuntos de maneira profunda. E hoje nós vamos dar continuidade à série A Origem da Religião. Para aqueles que ainda não assistiram os 2 primeiros vídeos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links para que você possa assistir os 2 primeiros vídeos que eu já fiz. A Origem da Religião, parte 1 e A Origem da Religião, parte 2. E hoje nós vamos fazer a parte 3 dessa série. Vocês que já têm acompanhado puderam observar que na parte 1 nós falamos sobre as origens mesmo, as mais remotas, desde a pré-história, né? Desde do Homo habilis, do Homo erectus, do Homo sapiens, dos homens primitivos, as primeiras manifestações de religiosidade. Depois passamos para os primeiros povoados, as primeiras tribos, as primeiras comunidades, já quando o homem começou a deixar de ser caçador e coletor e passou a ser mais sedentário, começou a dominar a agricultura, a pecuária, a criação de animais, né? E aí já começou a surgir, né, as formas de religiões um pouco mais elaboradas. E nós vimos tudo isso no primeiro vídeo. Vimos as religiões politeístas. Então, se você não viu ainda, clica aqui e veja a parte 1. Na parte 2, nós começamos a concentrar mais no monoteísmo. Aí começamos a ver as primeiras manifestações do monoteísmo, né? E fomos analisando até chegarmos no Concílio de Nicéia, em 325, aonde o Império Romano oficializou a Igreja Católica Apostólica Romana, aonde o imperador Constantino, que se tornou um simpatizante do cristianismo, resolveu fazer um concílio por ordem na casa das centenas de comunidades cristãs que havia na época, tentando estabelecer um credo único, uma crença única, né? Tentando estabelecer ali uma unidade, né, para esse grupo religioso, que era tão esparramado, tão diverso. E hoje nós vamos continuar a explicar sobre isso, sobre o desenvolvimento dessa Igreja Católica, né? E vamos analisar também os cismas, porque você vai perceber que o desenvolvimento da religião é baseado justamente nisso aí. Eles vão criando religiões a partir de desentendimentos, de conflitos, que eles vão tendo ali desacordos, e aí eles resolvem criar outros ramos, né, que saem de uma religião, né? Como se fosse uma grande árvore cheia de galhos, né? Aí eles começam, desentendem aqui, aí cria um galho aqui, aí depois outro desentende aqui, cria outro ali. Então nós vamos analisar como que foi essa ramificação, né, do cristianismo, no caso que nós estamos analisando aqui mais profundamente. Agora, continuando a história do cristianismo, nós vamos passar do imperador Constantino, que fez o Concílio de Nicéia em 325, para um outro imperador posterior chamado Teodósio. O imperador Teodósio I, em 380, de 325 para 380, né? Então já foram várias décadas depois, ele resolveu oficializar o cristianismo como religião do Império Romano, a religião oficial do Império Romano. Ele fez isso através de um édito chamado Édito de Tessalônica. Ele promoveu ali o trinitarismo, que foi proclamado em Nicéia, né, no concílio ali, que o imperador anterior, Constantino, havia organizado. Como eu já expliquei também, um concílio onde eles resolveram formular um credo único, e entre as várias coisas que eles resolveram proclamar como crença única, uma das principais foi a Trindade. Então, Constantino fez esse concílio,
fez diversas doações, né, para o cristianismo, para se construir igrejas. Então ele foi realmente uma pessoa que ele deu muito apoio na época, né? Apesar de que, segundo os registros históricos, alguns dizem que ele foi só se batizar no leito de morte, outros já dizem que não. Então, assim, há uma controvérsia sobre isso. E essa própria motivação de Constantino também tem muita controvérsia, porque na época, antes um pouco dele fazer o Concílio de Nicéia, ele estava numa disputa de poder com o irmão dele pelo império. E ele precisava de apoio. Quanto mais apoio para ele, melhor. E o cristianismo já era, né, muito grande no império. Tinha muitas pessoas, né, já havia formado várias comunidades. Então, era um apoio muito bem-vindo. E ele, de uma hora para outra, resolveu ser um simpatizante. Segundo a história, como eu já contei no vídeo anterior, ele foi fazer uma batalha no rio Milvio, e nessa batalha ali, ele diz que na noite anterior teve uma visão da cruz, né, de Jesus, e ele resolveu colocar esse símbolo da cruz, né, nos escudos dos seus soldados. E ele ganhou essa vitória, e ele diz que ganhou por causa do Deus cristão. Então aí ele passa a ser um simpatizante, ele passa a olhar com bons olhos esse grupo, que há 200 anos atrás, 250 anos atrás, por exemplo, na época de Nero, era um povo que era considerado a escória, né? Era um povo que, por exemplo, Nero, segundo historiadores, pôs fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Era um grupo realmente apartado, um grupo mal visto e até menor na época. Mas agora já era um grupo bem maior, né? E Constantino, muitos historiadores atribuem isso a uma jogada política, para que ele tivesse mais poder, para que ele tivesse mais apoio. E realmente, independente da motivação dele, deu certo, porque ele conseguiu se consolidar no poder. E depois ele fez esse concílio, um pouco tempo depois, Concílio de Nicéia em 325, onde ele resolveu fazer um credo comum, chamou os principais líderes das comunidades cristãs ali, que existiam, que eram centenas, e cada um tinha uma visão diferente de Jesus, mas ali ele resolveu pôr ordem na casa, fazer um credo comum, uma crença comum. E deu muito apoio, mas o cristianismo somente foi oficializado como a igreja oficial do Império Romano já em 380, com o imperador Teodósio. E a partir daí, o poder da igreja foi só aumentando. Foi aumentando a ponto de que, em determinadas épocas, o poder da igreja era tão grande que eles colocavam e tiravam imperadores. Era até um poder maior do que do próprio imperador. Após a morte do imperador Teodósio, no ano 395, eles resolveram dividir o Império Romano. A divisão do Império Romano foi por causa da decadência do próprio Império. Então eles, numa tentativa de controlar essa crise, então eles resolveram dividir o Império entre Império Oriental e Império Ocidental. O Império do Ocidente, né, ficava a capital em Roma, e o Império do Oriente em Constantinopla, que antes se chamava Bizâncio. Então houve essa separação. E essa divisão acentuou muitas diferenças culturais e políticas entre essas duas regiões. E o Império Romano do Ocidente, que ficava com a capital em Roma, ele foi mergulhando numa decadência tremenda e foi saqueado pelos povos bárbaros em 410. Essa grande divisão que houve entre Império do Ocidente e Império do Oriente, essa divisão do Império Romano, como eu disse, acentuou muitas diferenças culturais e políticas. E com o tempo foi acentuando também as diferenças religiosas. A partir do ano de 1054, quando os líderes da igreja de Constantinopla e da igreja de Roma se excomungaram mutuamente, então começou o grande cisma, que foi o evento que causou essa ruptura
da Igreja Católica, separando em duas: a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Então, qual foi o motivo básico dessa separação? Foi a questão das disputas eclesiásticas, teológicas, né? Então ali foram ficando muito diferentes, foram entrando em conflito. Então, com o tempo, eles resolveram separar. Esse grande cisma é que deu origem às religiões ortodoxas, que hoje existem na Grécia, por exemplo, a Igreja Ortodoxa grega, a russa e muitas outras. E a Igreja Católica Apostólica Romana continuou, né, desenvolvendo ali seus ensinos, seus cultos, continuou sua expansão. E quando começou as grandes navegações, os países que estavam tomando a frente nessas grandes navegações, que tinham os melhores navios, que estavam conseguindo fazer grandes viagens, que são os países da Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, que por coincidência da época eram países extremamente católicos, né? Porque estavam do lado da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Do lado ocidental. Eles levaram consigo essa religiosidade para o Novo Mundo, né? Que são as Américas. Em especial a América Latina, que foi amplamente dominada pelos espanhóis, né? E pelos portugueses. Então, por causa disso, é que a gente vê que num país igual o nosso, que é o Brasil, que foi colonizado por Portugal, e também a gente vê no México, que foi colonizado pela Espanha, e toda a América Latina, a gente vê a forte presença do catolicismo. Se você olhar toda a cidade, pelo menos a grande maioria, né, se você chegar na cidade, o ponto central da cidade, onde começou, né, o ponto mais valorizado é uma igreja católica, normalmente dado o nome de igreja matriz, né, a principal. E na época, quando eles chegavam para fundar a cidade, eles faziam essa igreja, que era o ponto inicial da cidade, e fazia ali um colégio de padres para os meninos e um colégio de freira para as meninas. Aqui na minha cidade é assim, o ponto principal da cidade tem uma igreja, que é a igreja matriz, ao lado tem uma escola que na época, né, antigamente era só de meninas, agora é de meninas e meninos, uma escola de freiras, e do outro lado tem um colégio de padres. Então, a maioria, né, eu creio que na sua cidade provavelmente é assim também. E além dessa igreja principal, à medida que a cidade ia crescendo, formando bairros, nesses bairros também, no ponto central, eram construídos igrejas. Então, por isso que a gente percebe essa forte religiosidade cristã, né? Que vem desse catolicismo, que vem dos portugueses, que foram os países que colonizaram aqui a nossa região. Inclusive, o trabalho dos jesuítas, né, é muito famoso, porque eles vieram junto com os navegadores para desbravar e converter, né, todas as pessoas, os nativos. Inclusive, há muita polêmica sobre isso, como a maneira como eles fizeram isso, né, desrespeitando as culturas locais, a adoração que os índios tinham, a religiosidade deles, e às vezes faziam isso com violência, com truculência, né? Mas a questão é que hoje podemos dizer que 90% da população do nosso país é cristã por causa dessa questão histórica, né? De sermos colonizados por um país muito católico, né? Então, isso foi passado. Isso é coisa que já vem de séculos, né? Desde o descobrimento do Brasil. Então, isso não muda assim da noite para o dia. Vem aquela tradição, né? De pai para filho, para avô, para bisavô, gerações e gerações, né? Que já vem trazendo essa tradição. Então, se você, por exemplo, nascesse na China, lá é totalmente diferente. Lá é um país que não foi colonizado por um outro país que era cristão. Então, ali você acha pouquíssimos católicos ou cristãos em geral. Lá a maioria eles ou são ateus ou tem as crenças locais ali, tipo, né, o shintoísmo,
né? Tem o budismo, que o Buda era da Índia, mas que cresceu muito na China também, né? Tem o taoísmo, as religiões orientais. No Japão também, algo semelhante, né? Então, as crenças ali são totalmente diferentes. A maioria da população ali tem outras crenças. Então, porque não foram colonizados por países cristãos. Então, eles têm outra cultura que vem de pai para filho, avô, bisavô. Então, a maioria ali já tem outras crenças. O cristianismo ali é a minoria, né? É uma pequena porção. E se você for, por exemplo, na Índia, é a mesma coisa. Lá o hinduísmo é que é mais forte, porque eles também, né, não tiveram tanta influência assim de países cristãos na sua religiosidade. Se você for no mundo árabe, você sabe que houve o conflito, né, do islamismo com o cristianismo, inclusive provocando as cruzadas, aquelas guerras. Então, no mundo islâmico, o cristianismo tem pouca infiltração, teve, né, e tem até hoje. Pouquíssimos cristãos vivem ali nesse mundo árabe. Então, se você, por exemplo, nascesse num país árabe, e a chance de você ser cristão seria mínima, porque você teria toda uma tradição, seus pais iam te ensinar uma outra cultura, uma outra religiosidade. Se você nascesse na China, a chance de ser cristão seria mínima. Na Índia também. A mesma coisa acontece aqui no Brasil. A chance de uma pessoa que se tornar budista, se tornar muçulmano, apesar que tem, né, pequenas comunidades, minorias, mas a grande maioria é cristã. Então a chance de você ter esse tipo de religiosidade é muito pequena. Então, na realidade, a religião, ela é caracterizada mais, a escolha de religião, ela é feita mais pelo lugar que você nasce, a cultura que você nasce, o ambiente que você vive, a família que você é criada, né? O país ali, como que ele foi colonizado. Então, a história explica muito a religiosidade que você tem hoje. Alguns séculos depois do grande cisma que dividiu a Igreja Católica entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa, nós tivemos um outro grande cisma, que foi a Reforma Protestante. Na época das grandes navegações, houve na Europa ali muita disputa, né, dentro do catolicismo apostólico romano, e surgiu ali um movimento religioso ali naquele meio que desafiou a autoridade da Igreja Católica. Ele foi iniciado por um monge alemão chamado Martim Lutero, que viveu entre 1483 e 1556. Então, esse foi um movimento reformista dentro da Igreja Católica e que causou também uma outra separação. A árvore já vai criando mais galhos, tá vendo? Esse movimento começou em 1517, quando Lutero fixou as 95 teses na porta da Igreja de Todos os Santos, em Wittenberg, na Alemanha. E ali ele começou um grande movimento, que com o tempo foi crescendo. E outros países também começaram a abraçar esse movimento, com outros reformadores, como João Calvino, né, e muitos outros. Ali, desse movimento, foi criado denominações, outras denominações, né, novas denominações cristãs, como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. O anglicanismo, inclusive, foi um caso muito peculiar, porque o rei da Inglaterra, ele quis separar da sua esposa. E o Papa falou que não pode, casou na igreja uma vez só, e ficou aquela briga, aquela polêmica, e o rei foi enchendo o saco daquilo, virou para ele e falou: você quer saber de uma coisa? Aqui na Inglaterra nós vamos separar de vocês, aqui não vai ser católico mais não, nós vamos criar a nossa igreja. Aí criou a igreja anglicana, do qual ele é que mandava. Aí ele pôde casar de novo, entendeu? E aí houve esse cisma, né? E é por isso que, por exemplo, na conquista das Américas, a América do Sul, a América Latina, né, como por exemplo Brasil, México e os outros países aqui da América do Sul e da América Central, eles foram colonizados pela Espanha e Portugal. Então, a tendência é mais católica. Já na América do Norte, que foi colonizado pela Inglaterra, aí já é um pouco diferente. Tá vendo como que a história, como que ela
ela vai moldando a religiosidade de uma nação. A América do Norte, as primeiras 13 colônias inglesas na América do Norte foram colonizadas principalmente pelos puritanos, que eram já dessa reforma, né? Já eram reformados. Então já eram dessas religiões, já que haviam se separado da Igreja Católica. Então, por isso é que hoje, nos Estados Unidos, tem mais pessoas protestantes do que católicos. Tem igrejas lá que são protestantes, que são bem maiores, né? O número lá é bem maior do que os católicos, que é o contrário aqui no Brasil. Aqui no Brasil, ainda os católicos são mais. Apesar que, de umas décadas para cá, os evangelhos têm crescido muito aqui, né? Mas ainda o católico é a maioria, né? Devido à tradição. Mas a questão é que, por causa dessa reforma, houve mais a criação de diversas religiões diferentes, né? Já no ramo protestante, que são os protestantes clássicos, né? Como, por exemplo, os batistas, os luteranos, os calvinistas, e desses foram surgindo outros. Foi aumentando as ramificações. Com o tempo, no meio desses protestantes clássicos, já nos Estados Unidos, né, já por volta do ano 1790, 1800, 1850, foram surgindo novas ramificações, novas religiões no meio desses protestantes clássicos. Por exemplo, surgiram os adventistas do sétimo dia, surgiram as testemunhas de Jeová, surgiram os mormons e muitas outras religiões. E com o tempo também foram surgindo as religiões chamadas pentecostais, que davam muita ênfase àquele acontecimento de Pentecostes, que é narrado na Bíblia, que segundo o mito, a lenda, o Espírito Santo desceu sobre eles, eles começaram a falar em língua, começaram a fazer curas. Então eles começaram a dar muita ênfase a isso. E várias igrejas lá dos Estados Unidos, já por volta do ano de 1890, 1900, 1910, começaram a falar, né, dessas manifestações que estavam acontecendo. Então aí começou esse movimento pentecostal, que foi daí que surgiu as igrejas pentecostais tradicionais, como Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, né, e muitas outras que foram surgindo aí, né, nessa grande árvore que foi ramificando aí, né? E com o tempo, né, agora já na década de 60, 70, começou a surgir Deus é Amor, né? Começou a surgir a Igreja Universal do Reino de Deus, que foi fundada por Edir Macedo, né? Tem a Igreja Mundial do Poder de Deus, que era um bispo do Edir Macedo que discutiu com ele, e aquele que usa um chapéuzão, parece muito na televisão, que às vezes você vê muito ele aí. Ele criou a dele, que é a Mundial, né? Teve um cunhado do Edir Macedo, que é o R.R. Soares também, que aparece muito na mídia aí, faz muito programa de televisão, né? Criou também a sua própria igreja. Então elas foram aparecendo, né? Esses neopentecostais, que já vêm pregando mais a prosperidade, né? Então, eles tem a Renascer, né? E Sara Nossa Terra, isso são muitas aí, né? Então, quer dizer, se você for analisar a história das religiões, na realidade, a religião, como eu já expliquei aqui nessa série, né, que começa lá na pré-história, ela vai com o tempo se adaptando às mudanças e vai criando novas ramificações, né? Vai criando ramificações, né? Como eu expliquei aqui, né? A Igreja Católica, depois houve o cisma, aí teve a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Aí na Igreja Católica houve várias ramificações, como a Reforma Protestante, com os protestantes clássicos. Dos protestantes clássicos surgiram, né, outras religiões, como eu citei aqui, Adventistas, Testemunhas de Jeová, Mormons. Também surgiram os pentecostais, dos pentecostais surgiram os neopentecostais. Então é como uma grande árvore que vai se ramificando. E isso não acontece só no cristianismo. Por exemplo, no islamismo também houve ramificações, houve desentendimentos, eles, né, nas suas dogmas, nas suas crenças, começaram a criar novas ramificações. Por exemplo, a gente sabe que dentro do islamismo tem os sunitas, tem os xiitas, né? Então tem ramificações também.
Entre os ortodoxos também tem as ramificações, tem a igreja ortodoxa grega, a igreja ortodoxa russa, e assim por diante. Então, há grandes ramificações. Então, isso é uma coisa natural da religiosidade humana, à medida que você vai criando a sua própria mentalidade ali dentro de uma igreja, às vezes você discorda de certas coisas, você começa a pôr essas discordâncias na mesa e aí vai ficando insustentável e aquela pessoa resolve criar alguma para ele, né? E às vezes é interessante, porque ele criando uma nova igreja, aí ele vai ter o domínio ali, né? Ele, ele vai colocar o dogma que ele acredita, a maneira como ele acha que é o correto, e ele vai dominar ali, né? Ele vai ter mais acesso aos fundos da igreja, ao financeiro, né? Uma vez eu estava conversando com um pastor que ele falou assim, ele era de uma igreja dessas aí, não sei se é Maranata, se é, eu não me lembro direito qual é a religião, né? E ele falou assim que ele preferia ser a cabeça de uma formiga do que o rabo de um elefante. Porque nessas aí, que tinha muitas igrejas, centenas esparramadas, ele era apenas mais um. E tinha pouca influência. E aí ele criou a dele, disse que já estava com 10 igrejas na região e que estava satisfeito, que ele era a cabeça de uma formiga. Era pequeno, mas ele que mandava. Então isso aí acontece demais, né? Muitas brigas, muitos desentendimentos que vão criando novas igrejas, novas igrejas, novas igrejas. E vai virando essa salada aí que a gente vê hoje, né? Cada um com a sua própria interpretação, seu próprio ponto de vista. Então, essa pequena recapitulação que eu fiz aqui para vocês é para que vocês entendam que a religião nada mais é do que pessoas tentando dominar outras pessoas, tentando impor seu ponto de vista. Quando ele não consegue dominar ele naquele grupo, ele cria o seu próprio grupo e cria novas teorias, né, novos ensinos, novos dogmas, e aquilo vai só aumentando. Depois, quando fica grande, outros que estão ali dentro resolvem também separar e vai virando essa salada que a gente vê hoje. Então, essa recapitulação aqui, que eu fiz brevemente, porque a gente não pode também ficar entrando em detalhes, porque senão eu ficaria aqui horas e horas falando de cada uma dessas religiões, das diferenças teológicas delas, do porquê que houve as divisões, quais foram os assuntos que eles não estavam concordando. Então seria realmente um assunto enorme. Talvez mais para frente eu faça vídeos separados de cada religião. Se vocês acharem interessante, coloquem aí nos comentários aí, que eu possa até pensar em fazer uma série contando detalhes de cada religião, né? Como nasceu o catolicismo, como nasceu a igreja ortodoxa, como nasceu os protestantes, né? Em especial posso separá-los, né? Os luteranos, os calvinistas, congregacionais, batistas, como nasceram as testemunhas de Jeová, como nasceu os adventistas, os mormons, os pentecostais, como Assembleia de Deus, Congregação Cristã, né? Deus é amor, União da Boa Vontade, Legião, né, da Boa Vontade, os neopentecostais, né, como Universal do Reino de Deus, Mundial. A gente pode fazer um vídeo, cada vídeo explicando a origem de cada uma dessas religiões, porque realmente é um assunto muito extenso e que se eu for fazer tudo num vídeo só, eu ficaria aqui dias e dias falando sobre isso. Mas, por enquanto, é isso, né? Eu agradeço a todos a sua atenção, vocês terem me ouvido até aqui. E se você chegou até aqui, é porque você gostou do assunto. Então, dá o joinha aí pra nós, rapaz. Estoura esse like aí. Comente aí, ó. Deixe seus comentários, diga o que você achou, né? Se você achou legal, coloca aí. Se você não gostou muito, também pode colocar, não tem problema não, né? Mas coloca aí, porque isso aí ajuda a gente, né? Quanto mais comentários tiver no vídeo, mais likes, mais inscrições, eles vão entender que o vídeo está sendo muito visto, aí eles vão divulgar mais ainda. Divulgue nas redes sociais de vocês, se vocês têm redes sociais, coloque lá, divulga para os seus amigos, né? E aí você dá uma força para nós, né? Outra coisa, se você quiser adquirir o meu livro, então eu já falei aqui nos outros vídeos, eu vou voltar a repetir para vocês.
Esse livro, ele é vendido nos principais sites de venda online do Brasil. Por exemplo, a Amazon. Ele está lá, bate lá, Amazon, Deus e homens. Bate lá, a Bíblia sob escrutínio. Você vai ver meu livro lá, ó. Bate esse nome aqui lá na Amazon. A Bíblia sob escrutínio. Tem lá em forma impressa e em forma e-book, né? Você pode escolher. Inclusive, tá até uma promoção interessante lá esses dias. Dá uma olhada lá. Abre o Google e põe lá assim, é a Bíblia sob escrutínio. Você vai ver vários sites que vendem meu livro e entregam na sua casa. Aí você fala assim, não, mas eu quero comprar diretamente de você, Emerson. Não tem problema. Vou colocar o meu WhatsApp aqui, você entra em contato, eu vou te explicar direitinho como que eu mando o livro para você. Você também pode entrar no meu site www.deusehombres.com.br. Ali você vai ver as matérias que eu ponho de vez em quando, eu subo matérias, tem muita matéria interessante ali, né? E você também pode adquirir meu livro através do meu site, ok? No mais, eu desejo uma excelente semana a todos e até nosso próximo vídeo.